Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 17 de junho de 2022. Estamos numa sexta-feira. Muito obrigada por estar aqui. Fico muito feliz, principalmente quando vocês deixam comentários no YouTube. Aí eu posso saber quem está comigo, o que está achando. Então quero mandar um abraço para o meu irmão Robert, que está sempre esperando 5 da manhã. Ele já ouve os áudios pelo YouTube. Se você também quer ouvir cedinho, vai para o YouTube e se inscreve no canal, porque lá os áudios entram toda madrugada, 4 horas, bem certinho. Hoje nós vamos começar com o Salmo 135, Cantai louvores ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pelo ar que o Senhor nos dá, pelo sol que o Senhor manda. Senhor, nós queremos muito, de todo o nosso coração, te agradecer pelo dom da vida. E esse salmo diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Eterno, louvai o Eterno, servos do Senhor, que permaneceis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Quanto a isso, é importante a gente lembrar. Quando fala aqui, aquele que permanece na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor, não está falando da igreja de tijolo. Eu já vi muitas mulheres prejudicarem até a própria família por ficar constantemente na igreja. A igreja que eu estou falando, entenda, a igreja, o templo, né, de tijolo, está constantemente servindo lá, está constantemente debaixo das ordens do pastor, enquanto a família espera em casa. Irmãos, não é isso que o Senhor está dizendo. Quando ele diz aquele que permanece na casa do Senhor, nós vimos no outro salmo, a casa do Senhor é a cidade do Senhor, a cidade de Davi, é Jerusalém, é Siló, é o lugar santo. Então permanecer na casa do Senhor é permanecer na presença do Senhor. Você permanece na casa do Senhor lavando a louça na sua casa, você permanece na casa do Senhor trabalhando lá na empresa, você permanece na casa do Senhor enquanto dirige na rua. É estar na presença do Senhor, invocando o santo nome do Senhor, se lembrando que é servo dele. Isso é permanecer na casa do Senhor. Não é, mais uma vez, quero falar claramente, porque eu já participei de denominação onde era assim, o jugo do pastor era pesado e as irmãzinhas ficavam constantemente debaixo desse jugo, enquanto a família estava sendo muitas vezes atacada pelo maligno, abandonada em casa. Então vamos continuar. E não só irmãs, né? Irmãos também. Aleluia! O Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, que é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel por sua propriedade. Pois eu sei, ó Senhor, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas, Deus o fez. Deus, que dos confins da terra faz subir as nuvens, fez os raios para a chuva e tira de seus antros a ventania. Feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até o gado. O Senhor realizou em pleno Egito sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus sábios. Feriu numerosas nações e a reis poderosos tirou a vida. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como despojos em herança a Israel, seu povo. Senhor, teu nome dura para sempre, e tua lembrança, Senhor, de geração em geração. O Senhor defenderá seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas? Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não conseguem ver, têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir,
nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos? Tornem-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia! Estão vendo, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia prestando atenção, a resposta para todas as coisas está na própria Bíblia. É o Senhor conversando conosco. Então, o que ele explica aqui no final? Bendito seja o Senhor que habita onde? Aonde que o Senhor habita? Lá na igreja, lá na denominação, lá dentro das paredes de tijolo, é lá que o Senhor habita? Não, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Então, o que ele diz aqui no versículo 2, permaneça na casa do Senhor, está a resposta aqui no 21. A casa do Senhor é Jerusalém, é onde o Senhor habita. E é claro, irmãos, que eu não estou falando contra as denominações, não estou falando para você sair das denominações, mas estou falando para você, antes de estar nas denominações, que pode ser uma coisa muito boa, esteja na presença do Senhor. Não adianta estar na denominação longe do Senhor, o que também pode acontecer. Vamos agora para Provérbios. Hoje nós vamos ver Provérbios, capítulo 7, ou melhor, 17, versos 12 e 13. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Isso aqui é uma grande lição para nós, puxão de orelha do Senhor, irmãos. Olha o que ele fala aqui, ó. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. O que é responder antes de ouvir? É não ouvir exatamente. Às vezes, não ouve os filhos, não ouve o marido, não ouve porque já tem no coração a resposta. Eu já sei o que ele fez, eu já sei o que ele vai me dizer, eu já sei como é que é, e já chega logo falando, né? Então o Senhor diz, primeiro você ouve, depois você leva diante do Senhor o que você ouviu, e aí você vem com a resposta de sabedoria, que veio de onde? Do bom conteúdo que está no seu coração, a palavra de Deus. Vamos saber o que anda acontecendo lá com os reis de Israel e Judá? Hoje nós vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Elias vence os profetas de Baal. Então nós estamos vindo desde Davi, né? Estamos passando pela dinastia de Davi, que perdeu o trono sobre todas as 12 tribos e agora reina só sobre 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Agora, bem mais forte, se bem que a tribo de Judá é mais numerosa de todas, né? Então tem um exército gigantesco. Porém, o outro rei tem a união de 10 tribos em favor dele. No entanto, agora nós chegamos no rei Acabe, que é um rei que não pertence à descendência de Davi, e é um rei que está sendo o mais profano, o mais distante de Deus. Acabe se casou com Jezabel e Jezabel trouxe o seu deus Baal para dentro do território de Israel. Então agora Acabe está colhendo as consequências, né? Deus levantou Elias já foi até lá e já disse, não vai chover enquanto eu não der outra palavra para chover. Então Deus mandou a seca, retirou Elias daí, levou Elias para um ribeiro para ele sobreviver lá, porque, gente, quando fala seca, é seca mesmo. Não é seca assim, não tá chovendo, mas aqui dentro de casa tem água, tá saindo água na torneira, tem água da caixa, se acabar a água da rua, tem água da caixa, tem o poço artesiano ali, passa o rio ali no fundo. Gente, seca é seca mesmo. Quando Deus diz que é para secar,
vai secar. Inclusive, Elias foi levado para um ribeiro. Ele foi até esse ribeiro, né, por ordem do Senhor, aonde ele bebia a água desse ribeiro e comia pão que os corvos traziam para ele, pedaços de pão que Deus mandava os corvos levarem para ele. No entanto, a água desse ribeiro também secou. Imagina então o quanto foi essa seca. Então a água do ribeiro secou e aí o Senhor disse para Elias ir para a cidade de Sarepta. Chegando lá em Sarepta, ele encontrou uma viúva e essa viúva foi que deu sustento para ele. Aliás, ele, né, é que trouxe bênção para a casa dessa mulher, porque ela estava para morrer de fome também com o filho. Então ele trouxe bênção para a casa dela e ali ele ficou um tempo com aquela mulher. Tem até a história do filho dela, tudo que nós vimos ontem. Agora hoje nós vamos continuar sabendo a história de Elias. Elias hoje vai enfrentar os profetas de Baal. Capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Jerusalém. Olha aqui a coragem e a obediência de Elias, né? Para todo esse povo, para o rei Acabe e para todas as 10 tribos, Elias é o culpado por eles estarem passando por essa seca. Porque no pensamento deles, eles estão passando por essa seca porque Elias pediu para Deus mandar a seca. Eles não entendem que Deus mandou a seca através de Elias. Eles pensam que Elias é que quis o mal deles. Então eles odeiam Elias. No entanto, mesmo sabendo que é odiado, que querem matá-lo, ele foi em obediência a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é quem cuida da vida dele. Então a fome era enorme. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, um homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Tá dando para entender? A gente tem que sempre entrar na história para a gente poder compreender, né? Então, enquanto Elias está caminhando para lá, enquanto Elias estava refugiado na casa da viúva, em Sarepta e tudo mais, havia lá, perto de Acabe, perto do rei Acabe, um homem que ainda era fiel ao Senhor. Esse homem é Obadias. Então, Obadias estava, digamos que, infiltrado ali no meio do palácio, né? E ele sabia todos os planos de Jezabel. Jezabel é a mulher de Acabe e Jezabel odeia os profetas de Deus, odeia inclusive o próprio Deus. Ela vê como inimigo de Baal, o Deus dela, e Yahvé, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então Obadias conseguiu esconder 50 profetas de Yahvé, escondeu em 2 grutas, 50 em cada uma, e ali Deus provia a eles sustento através de Obadias, né? Então vamos ver agora o que aconteceu. Em certa ocasião, o rei Acabe disse para Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. O rei Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outra direção. Então o rei Acabe falou para Obadias. Obadias era um tipo de conselheiro do rei Acabe, né? Então falou: Obadias, vamos fazer o seguinte, vamos percorrer toda a terra para ver se a gente acha ainda alguma coisa verde para dar para os animais. Por quê? Porque eles iam ter que sacrificar os animais, porque os animais já estavam perecendo de fome. Então, para não deixar morrer de fome, como um ato de misericórdia, se sacrificava o animal para não vê-lo morrer de fome, né? Enquanto Obadias estava a caminho,
Elias encontrou Obadias. E Obadias reconheceu Elias e imediatamente se prostrou com o rosto rente à terra e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Olha a alegria de Obadias em ver outro servo do Senhor, em ver Elias, o profeta de Deus. Então, prontamente, Elias respondeu: Sou eu. Por favor, Obadias, vá depressa comunicar ao teu senhor, o rei Acabe, que Elias está aqui. Entretanto, Obadias falou: Mas o que eu fiz de errado? Que pecado eu cometi para entregar o teu servo nas mãos do rei Acabe, a fim de que ele me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor Acabe, não enviou alguém para procurar por ti, Elias. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, o rei Acabe fazia com que eles jurassem que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível te encontrar. Contudo, agora você me ordena que vá e entregue ao meu senhor Acabe essa mensagem: Elias está aqui. Então aqui Elias quer que ele vá até o rei Acabe e diga: eu sei onde está Elias. Mas olha só a preocupação de Obadias: não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar você quando eu te deixar. Se eu for dizer isso ao rei Acabe e ele não te encontrar, ele vai me exterminar. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora me ordenas: vai dizer a teu amo Acabe, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou para Obadias: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Então ele livrou Obadias dessa responsabilidade, né? Porque se depois o rei Acabe vem e Elias não está mais ali, como disse Obadias, o Espírito do Senhor leva você para lá e para cá, Elias. Como é que eu vou dizer que você está aqui, aí o meu amo vem, você não está e ele tira a minha vida? Então Obadias foi ao encontro do rei Acabe e comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou: és tu mesmo, ó flagelo de Israel? Tá vendo como ele chama Elias, o profeta Elias, flagelo de Israel? Ou seja, você é o culpado de todo o sofrimento de Israel por causa da seca. Ao que prontamente Elias respondeu ao rei Acabe: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu, ó rei, e toda a família do teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então são 2 falsos deuses que Jezabel adorava, né? Baal e Azerá. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das 2 pernas? Se Yahvé é Deus, segui Yahvé,
Se Baal é Deus, segui Baal. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restou. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha. Quem lhe atear, sem atear fogo, prepararei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Esses 450 profetas aqui de Baal, irmãos, são israelitas, viu? Não é gente do povo lá da terra de Jezabel que veio para ser sacerdote de Baal aqui em Israel, não. Na verdade, são todos israelitas que se fizeram sacerdotes de Baal, né? Por vontade própria. É claro que também teve a pressão, né? A pressão de Jezabel. Mas eles são israelitas, eram adoradores do Criador, o Senhor Yahvé, e agora apostataram e estão cultuando o Deus de Jezabel. Elias, então, disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai esse novilho primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome de vosso Deus, contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue de seus corpos. Irmãos, eu vi um rabino contando uma história a respeito dessa passagem aqui. Então, esse rabino, professor, né? Rabino, professor, que ensina os judeus a respeito da tradição, a respeito da Torá, Cabalá e tudo mais. Então, ele estava explicando que na tradição de Israel, conta-se que os profetas de Baal puseram um homem escondido embaixo do altar. E esse homem escondido embaixo do altar, no momento exato, ia atear fogo por baixo, entende? Ele ia pôr fogo por baixo e o fogo ia pegar na oferta, né, a esse falso Deus, e aí ia com esse engano, né, ia iludir o povo. Então, esse rabino contou que por isso que Elias dizia: gritem mais alto. Será que ele não está conversando com outra pessoa? Será que ele não está dormindo? Será que ele não viajou? E fala: ele deve ter dormido, grite mais alto para ver se ele desperta. Então, diz esse rabino que Elias fala isso porque Elias, o Senhor tinha revelado a Elias que tinha um homem escondido debaixo do altar para pôr fogo. No entanto, o Senhor impediu que ele conseguisse pôr fogo, né? E depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou de Elias, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Então, olha só, quando eles viram que eles não conseguiriam pôr fogo no altar deles, eles destruíram o altar de Elias. Quando a gente ouve as pregações, a gente não vê esse pequeno
esse pequeno detalhe, não, esse importante detalhe. Eles destruíram o altar que estava pronto para a hora de Elias, né? Elias invocar o Senhor. Então Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou o novilho sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai a água sobre todo o holocausto e toda a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, aqui é importante também a gente ver essa cena, né? Aqui não estão somente os 450 profetas de Baal observando tudo, né? Fazendo parte do desafio. Está todo o povo de Israel. Acabe, lembra que Elias pediu para Acabe, convoque todo o povo de Israel e convoque os 450 profetas. Então, a ideia de Elias não é converter os 450 idólatras a Deus, mas converter o povo, não os sacerdotes de Baal. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Imagina, irmãos, que maravilhoso que foi esse momento, né? Todo o povo, ou seja, milhares e milhares de pessoas, se prostraram arrependidos. Então Elias ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo prendeu os 450 profetas de Baal. Elias fez com que eles descessem para próximo do riacho de Quizon e lá degolou a todos os profetas. Tá vendo? Então a ideia não era converter os profetas, era converter o povo, né? Então a gente vê como é grave para Deus o pecado da idolatria. Deus poderia ter convertido os profetas a si, mas não. Deus preferiu dar exemplo exterminando os profetas. Em seguida, orientou Elias ao rei Acabe: eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. O servo subiu, olhou e disse para Elias: não há nada lá, meu senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, o servo exclamou:
há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Então, aonde que Acabe está? Acabe está lá no monte, né, onde houve o desafio. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu com seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e Elias, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Então, a vida de Elias foi recheada de sobrenatural, né? Que coisa maravilhosa, quanta experiência com Deus, quantos perigos também. Então a gente vê que quando a gente quer ter experiências com Deus, a gente tem que passar por perigos, porque se a gente não passa por perigos, como é que a gente vai ver que Deus agiu em nosso favor? Se está tudo sempre bem, se está tudo no conforto, se está tudo redondinho, né? Então nós temos que obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor com certeza nos leva a situações de desconforto, mas é aí que nós vemos a mão do Senhor em nossa vida, em nosso favor. Vamos agora para o Novo Testamento. Estamos em Atos e hoje nós vamos para Atos capítulo 11. Atos 11, Pedro esclarece a igreja. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Aqui está falando a respeito do que, irmãos? A respeito do acontecido na casa de Cornélio. Cornélio e os seus receberam o Espírito Santo. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Então tá vendo? Aqui começa a dificuldade de Pedro, né? Por causa das críticas daqueles que são tradicionalistas, fundamentalistas. Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope e, num súbito êxtase, tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles, da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento, lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto,
vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada contra a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando aos gregos o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, e assim que o achou, levou Saulo consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano e que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então aqui começa a missão, a vida missionária, de Saulo, acompanhando primeiramente Barnabé. Essa vida missionária também tem como encargo levar sempre ofertas para aqueles que estão necessitando. Meus amados irmãos, nós terminamos aqui a nossa porção para o dia de hoje. Agora, que você tenha um belo dia de trabalho, que você tenha um belo dia na companhia do Senhor Jesus, que você tenha um dia realmente contado na presença de Deus, que você passe o seu dia na casa do Senhor, ou seja, no coração do Pai. Fiquem todos bem e até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.